Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Baccarini, Criatório Baccarini, e vamos finalizar agora nesse vídeo essa questão que nós já debatemos sobre o Google. Algumas pessoas não ficaram muito satisfeitas quando eu disse que Google em si não é uma doença. E não é, né? O Google é uma manifestação respiratória de alguma doença. Por isso que a gente vê aí várias pessoas, né, nos canais, nos grupos, dizendo: eu tratei boba desse jeito, resolveu. Você, mas eu fiz isso, não resolveu. Faz desse jeito que melhora. Cara, faz, não melhora, às vezes melhora. Então, assim, fica uma coisa assim meia no ar, né? Então, por que isso? Porque, na verdade, várias patologias, várias doenças podem manifestar esses sintomas chamado Google, que no último vídeo a respeito, eu deixei claro que é um sintoma de uma afecção atribuída a lesões na traqueia, ou seja, lugar onde se acumula muitos líquidos, né, ou gosmas ou catarros, e a ave, então, quando vai respirar, faz aquele estridor laríngeo, né? Bem mais acentuado quando a ave expira, quando ela põe o ar para fora, tá? Então hoje nós vamos então dar um andamento nessa história e vamos aprender, né? Pelo menos eu vou tentar dar um caminho para a gente fazer um diagnóstico mais correto possível para estabelecer o melhor tratamento possível dentro do correto, tá? Muitas vezes algumas pessoas mandam para mim, né, indagações assim: minha ave está desse jeito, o que que eu acho? Minha ave está desse jeito, o que eu faço? E muitas vezes você não tem o que falar, porque o que se apresenta e você não tem como examinar a ave, né? Não tem, né, nem acesso à ave, é difícil você, às vezes, estar, né, dando opinião. E às vezes eu até evito dar para não falar bobagem. Então, no caso do Google, o que nós vamos discutir agora é o diagnóstico diferencial. É o que nós chamamos em medicina, também na veterinária, são as possibilidades, né, as doenças prováveis que vão aparecer quando você tem esse sinal chamado Google. Então, o primeiro ponto é que nós temos doenças, eu vou colocar aqui, né, o Google. Nós temos doenças virais, ou seja, provocada por vírus, que podem ocasionar o Google. Nós temos doenças que podem ser provocadas por bactérias, tá? E temos doenças que podem ser provocadas por protozoários. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar, assim, quando eu tenho uma ave com Google, eu posso ter uma ave com problemas de vírus, com problemas de bactérias e com problemas de protozoários. E é bom a gente separar isso aí direitinho e tentar, pelo menos, identificar qual é, pelo menos, o agente do problema, para a gente poder, então, dar o segundo passo, que é planejar a prevenção, né, e o tratamento, se houver, né, prevenção e o tratamento, ou seja, pelo menos ter uma ideia do que pode vir a acontecer com a nossa ave e o tão grave que é, né? Então, nós vamos começar com as doenças provocadas por vírus. Então, nós temos aqui um rol de doenças. Eu vou ter que várias vezes aqui mudar isso aqui, né, gente? Nós temos várias doenças provocadas por vírus. Nós temos várias doenças provocadas por vírus que podem acometer a ave e gerar esse mesmo sintoma, esse mesmo sinal, né? A ave não tem sintoma, a ave tem sinal, né? Esse mesmo sinal de Google.
A primeira delas é uma doença muito conhecida, né? Vou colocar o nome dela aqui, mas é uma doença muito conhecida, né? A bolba. A bolba, ela tem várias formas de apresentação, ok? Então, assim, uma dessas formas de apresentação é o que nós chamamos bolba diftérica, tá? O agente etiológico é o mesmo, é o Aedes propox vírus, né? É um vírus, o agente etiológico é um vírus, é um Aedes propox vírus. Nós temos um vídeo aí no canal, já tem um vídeo só sobre bolba. Então nós vamos entrar em detalhe da doença em si não. Mas nós vamos dizer o seguinte, a bolba tem vários tipos de apresentação, né? Ou seja, é uma doença que se manifesta de várias maneiras. Uma dessas maneiras é a chamada bolba diftérica. A bolba diftérica, ao contrário daquela bolba clássica que dá aquela porção de caroço, ela dá placas na garganta, tá? Muita gente pergunta, o que eu faço? Meu galo está com placa. O que é isso? Como é que eu trato? Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer com placa? Né? Então a bolba diftérica manifesta-se com placas na garganta. Então, placa no galo é bolba, tá? Placa no galo é bolba. Não precisa preocupar, porque placa dentro da garganta do galo é bolba. Logicamente que essas placas podem ser facilmente visualizadas. Basta você pegar, o ideal é pegar uma lanterninha, né? Abrir a boca do galo e olhar lá dentro. Vocês vão ver umas placas meio amareladas, meio esbranquiçadas, agarradas na garganta do galo, tá? E não tentem tirar, porque se vocês tentarem tirar, vai sangrar pra caramba, tá? Não tentem tirar. Mas se você já fez, chega na senhora está com ronqueira, com gogo, e está com essas placas, a sua ave está com bolba, tá? Bolba viária. Tem tratamento? Não. Doença viral não tem tratamento. Tá? Se a sua ave é uma ave que você preza muito por ela, você pode tomar algumas medidas, inclusive o uso de antibiótico, não para atacar o vírus, porque antibiótico não derruba vírus, tá? Não faz nenhuma lesão em vírus, tá? Mas por quê? Porque essas placas podem se apresentar com infecções que são infecções oportunistas, ou seja, a ave com aquela lesão, né? A ave enfraquecida, obviamente que algumas bactérias podem se alojar ali e piorar o quadro, né? Então o que você pode fazer? Dar um pouquinho de vitamina A, que sempre nesses casos, né, de gogo é sempre bom dar vitamina A, dar um pouco de vitamina A. Eu uso aquele ADE, né, porque tem todos os tipos de vitamina, reforça a alimentação com ADE e usa um antibiótico, deve ser um antibiótico de largo espectro, como é enrofloxacina, né, alguns usam a tilosina. Tudo bem, mas entendam que o uso desse antibiótico não vai resolver o problema da placa, tá? Não vai. A bolba é uma doença autolimitada. Depois de um tempo, aquelas placas vão sumir e a doença vai, vamos dizer assim, adormecer, tá? Vai adormecer. Ela pode retornar. Isso está lá no vídeo sobre bolba, né? Então, a primeira doença que pode dar isso é a bolba diftérica. E a melhor coisa que você pode fazer para evitar, eu já também falei lá no vídeo, é a vacinação da bolba, né? Então lá tem todo o esqueminha de vacinação da bolba, desde da bolba fraca, né? A vacina de bolba fraca, que você aplica no primeiro dia, até as outras vacinações, e anualmente vacinar contra a bolba, tá? Então, esse é a primeira das doenças virais que acometem, né, a ave e que pode ocasionar bolba. Vamos lá para outra.
Essa é uma. A outra doença que eu vou falar para vocês é a bronquite infecciosa das aves provocadas por um coronavírus, né? Aqui, ó, 2. Bronquite infecciosa. A bronquite infecciosa das aves. Tá errado aí? Não tem problema não. A bronquite infecciosa das aves, que o agente etiológico é um vírus, né? É um vírus da mesma classe do coronavírus, né? O bichinho já existe há muito tempo no mundo, né? Então, é um vírus da mesma forma do coronavírus, é um avian coronavírus, ele não contamina o ser humano, tá? E a bronquite infecciosa, ela é uma doença que acomete a ave, mas ela é uma doença que causa sintomas muito mais sérios do que a bolba. Então, a gente consegue separá-la da bolba devido à seriedade dos seus sintomas. Então, a ave vai apresentar espirro, né? Bastante incomodada com secreção, o gogo vai ser mais, assim, vamos dizer, mais intenso, né? Essa doença promove alterações também na parte renal das aves, na parte digestiva, causa desidratação, perda de peso, parada de postura, ou seja, é uma doença viral, também com uma bolba, só que uma doença bem mais grave, né? Ou seja, uma doença que acomete a ave e que é uma doença bem mais grave, com uma taxa de mortalidade, vamos dizer assim, bem maior do que a bolba, tá? Como é doença viral, também não tem tratamento, infelizmente. E essa não tem tratamento e a tendência dessa doença é se agravar, tá? Algumas aves se recuperam dessa doença, mas como nós estamos falando em aves combatentes, né, a doença, né, a ave acometida de bronquite infecciosa, ela vai, vamos dizer assim, perder o fôlego. Ela não vai ser nunca mais uma ave saudável, tá? Não para a finalidade de apresentações, tá? Então, assim, uma ave com bronquite infecciosa deve ser retirada do seu plantel, até porque é uma doença que contamina todas as outras aves. Aquela secreção que sai, né, do gogo, né, da secreção laríngea, ela é altamente contagiosa e ela pode contaminar seu plantel todo, né? Razão até pelas quais a gente fala, né, de que não se coloca ave nova no plantel, assim chegou, colocou lá. Ela pode estar vindo com uma doença dessa e contaminar seu plantel inteiro, tá? Então, é uma doença bastante mais séria do que a bolba, né? Mas é uma doença viral também. Tratamento não existe, né? Talvez o tratamento seja tirar essa ave do seu plantel, melhorar as condições sanitárias, né? Melhorar as condições de alimentação da sua ave, aumentar a vigilância, né, sobre o plantel. Se aparecer mais uma ou duas aves, tem que ser imediatamente retirado. Higienização de todos, né, os incrementos da sua viagem, local de comer, local de beber, deve ser tudo desinfeccionado, né, feito uma limpeza geral, né, muito bem feita, e ficar de olho, porque é uma doença contagiosa, ok? Vamos lá, tem mais. Ainda como doença viral, né,
uma doença que a gente já ouviu falar muito dela e graças a Deus ela não é uma doença muito comum aqui no nosso meio, que é a influenza aviária, né? O vírus da influenza, né, causando uma doença respiratória grave em aves e contaminando o plantel rapidamente e causando grande número de perdas, né? Então vamos pôr aqui 3. Influenza aviária. É também um vírus, né? Um vírus da influenza. O vírus da influenza, tá? Essa doença, ela preocupou muito há algum tempo atrás e ela preocupa muito ainda a avicultura comercial, né? Tanto que o diagnóstico comprovado dessa doença deve ser imediatamente comunicado ao Ministério da Agricultura, porque é uma doença de interesse econômico muito grande. Bom, o que essa doença faz, né? A primeira coisa que essa doença faz é atacar o sistema respiratório da ave, né, podendo causar pneumonia, perda de peso, perda de apetite, diminuição da postura de ovo, né, e com uma taxa de mortalidade e de morbidade relativamente elevada. Ela causa uma traqueite na ave, pode causar uma pneumonia, né? E logicamente, como ataca a traqueia, vai aparecer também o nosso famoso GUL, né? Vai aparecer. Graças a Deus, essa doença, ela é uma doença um pouco mais rara atualmente, que a gente não encontra tanto dessa doença, principalmente nos nossos criatórios. É difícil encontrar, né? Não tem tratamento, né? Não tem tratamento. O que a gente poderia fazer era simplesmente fazer a vacinação dessas aves, mas não tem um tratamento, né? Não tem um tratamento. Dependendo do tipo de... Porque existem vários tipos de vírus da influenza. Dependendo da cepa, né? Ou seja, do tipo de vírus, a mortalidade é altíssima. Né, e a morbidade também, ou seja, o número de aves acometidas e o número de aves que morrem pode variar aí de 5 a 20 a 50% do seu plantel e para o beleléu, né? Então, assim, nas cepas mais suaves aí a perda fica entre torno de 5 e 7%, em cepas mais agressivas, ou seja, em vírus mais agressivos, né, costuma se perder 50% do plantel e rapidamente, tá? Bom, ainda tem mais uma doença viral. Ainda tem mais uma doença viral, que é a laringotraqueite da aviária, né? Laringotraqueite. Também é um vírus, né? Ou seja, a laringotraqueite também é um vírus que atinge a ave, rapidamente dissemina entre as aves do seu criatório, né? E causa, o nome já fala, né? Laringotraqueite, causa uma inflamação, uma traqueite e, obviamente, com secreção. Muitas vezes essa secreção atinge nariz, sai pela boca, sai pelo nariz, muitas vezes com uma gosma, até com sangue vivo. E causa uma falta de ar muito grande, né? A ave fica, né, com o pescoço esticado, com o bico aberto, tentando respirar. Então, vocês vejam que, apesar do sintoma gogo estar presente, né, aquele sintoma, aquela ronqueira, essa doença, por exemplo, ela atinge muita traqueia, então ela causa uma falta de ar e muitas vezes a ave, até engasgada com aquilo, ela chega a morrer, tá? Então você vai ver que essa ave tem
essa doença, ela atinge a ave e ela causa, até mesmo, a ave às vezes começa a apresentar um gemido, é diferente, a gente teria que ver, né? Eu já vi algumas aves com laringotraqueite, a ave, quando ela vai expirar, parece que ela dá um gemido, né? Aquilo é secreção que está ali dentro da garganta da ave. É uma doença que, se a ave se mantiver viva, é uma doença também autolimitada, ou seja, ela vem e ela acaba, né? Infelizmente, para a nossa criação, apareceu esse tipo de problema, essa ave deve ser descartada, ela não vai servir para a gente ficar para a gente ficar cuidando, tratando, né, e depois recuperando, e depois achando que com isso a gente vai recuperar a ave. A não ser que a ave seja uma ave assim, como a gente fala assim, seja uma ave de grande valor, né? Se você tiver essa ave assim como uma ave assim, uma ave muito especial, né? Aí você trata, e o tratamento aí é você dar uma alimentação boa, complementação com vitamina A, né? Toda vez que a gente tiver esse gogo, é sempre bom você complementar a vitamina da ave, porque ela perde nutrientes, né? A laringotraqueite é uma doença também autolimitada. Se a ave não morrer, na faixa de 2 semanas ela deve se recuperar, tá? Ou seja, essa doença, né, ela atinge a ave, faz um processo assim bastante complicado, bastante grave, bastante sintomático, né? Você vê a ave cheia de sinais, etc, tal. E depois se ela não vier a morrer de infecção secundária, ou mesmo da gravidade da doença, ela em 2 semanas ela se recupera, tá? A gente fala em recuperação, mas eu sempre estou alertando a vocês, recuperação. Você colocaria uma ave que teve uma doença dessa para a reprodução? Não. Você usaria essa ave para a apresentação? Eu acho que não deveria, tá? Essa ave, ela queira ou não queira, né? Essa ave vai estar sempre com algum problema relacionado à presença desse vírus no organismo dela, tá? Do vírus não, a presença das consequências dessa doença deixa no organismo da ave, tá? Bom, ainda tem mais, né? Ainda tem mais doença viral. Ainda tem mais doença viral que, apesar de manter, né, os sintomas mais ou menos semelhantes, são vírus diferentes. Então, a pneumovirose das aves, também é uma doença provocada por vírus, né? É uma doença, um vírus dessa doença, ele tem o nome de metapneumovírus. Vamos pôr aqui, ó, metapneumovírus. Um vírus, um metapneumovírus. O nome já fala, né? Geralmente essa ave, essa doença, ela tem uma característica interessante, que ela atinge os pintinhos até na faixa dos 35 dias. Então ela é uma doença que atinge os pintinhos até 35 dias, tá? Então, é uma das doenças que causa alta mortalidade nos pintinhos, né, no primeiro mês de vida, e ela atinge, interessante, aves no início da postura, tá? Então, assim, as reprodutoras,
no início da postura. Ela atinge aí no início da postura. E, obviamente, que você vai encontrar aí uma ave bem doente, tá? Então, assim, ave encarangada, né, encurujada, com a pena arrepiada, perda de apetite, perda de diminuição de postura, né, perda de peso, ou seja, é uma doença que ocasiona essas coisas todas juntas e junto com isso um sintoma, né, de uma conjuntivite importante que pode atingir um olho ou os dois. A ave constantemente esfrega a vista, inclusive pode ter até ferida e, obviamente, se acontece isso, né, vai dar muito lacrimejamento, você vai ver, às vezes está até a pena em volta do olho assim molhada, tá? E o gogo bastante forte, bastante expressivo também, né? Então, essa doença, no meio das doenças virais, essa doença, a pneumovirose, né, das aves, ela tem essa característica que diferencia das outras, né? Enquanto, olha bem, pegou a ave, tem placa boba, né? Começou a atingir pintinho novinho e ave no começo da postura e tem coriza e gogo, tá aí, pneumovirose das aves, né? Comprometeu a ave bastante grave, inclusive com alta taxa de mortalidade, influenza, né? Ou seja, a gente pode ir indo já olhando os caminhos, o que pode estar acontecendo com as nossas aves. Essa doença também não tem tratamento. O que se pode fazer nesse tipo de doença, né, além da vacinação, que é a prevenção, né, além dos cuidados de ambiência, né, o cuidado de limpeza, não deixar nada sujo, né, não deixar acúmulo de aves, não deixar aves estressadas, muita ave num lugar só, muita ave num lugar quente. Então, assim, além do conforto das aves, né, a vacinação e, né, porque sempre tem gente que quer salvar as aves. Se você quiser salvar essa ave, o que se pode fazer é usar algum antibiótico, não por causa do vírus, porque assim como a ave arranha, né, esfrega a vista, dá conjuntivite, né, escorre muita secreção, como a ave, né, parece que espirra, sai secreção pelo bico, essa ave vai ficando fraca, né? O que você pode fazer? Usar algum antibiótico para evitar que bactérias se aproveitem da fraqueza dessa ave, invadam o corpo dela e vá causar problemas sérios, né? Ou seja, vai agravar a situação. Mas, mais uma vez, eu insisto nessa fala, né? Não adianta você pegar uma ave dessa, que chega num estado desse, né? Costuma inchar a cabeça, né? O olho até fecha por causa desse edema, né? Você tentar recuperar esse tipo de ave só mesmo por amor, né? Por amor, porque eu não poria nunca mais uma ave nessa situação para reprodução e para uso dela em apresentações praticamente, né, estaria descartado. Só se for por amor, por querer muito, né? Então vocês veem, esse problema, né? Essa doença, a pneumovirose, é uma doença séria, né? Que tem uns sintomas bastante complicados também, né? Essa conjuntivite, cabeça inchada, chega a fechar o olho, né? Muita secreção, muito gogo, né? E um comprometimento muito sério à ave. Quando acontece com pintinho é complicado. Alguns países, aqui no Brasil, já se admite colocar algum antibiótico nas rações para evitar isso aí, sabe? Isso é questionável. Na Europa, por exemplo, é proibido, não se pode pôr antibiótico em ração. Então isso é bem questionável, né? Usar antibiótico para proteção, isso tudo é meio questionável. Mas, infelizmente, se acontecer isso com a nossa ave, né, não tem muita coisa para saber. Então, assim, das doenças virais são essas aí. Mas, naquele nosso mapinha, além das doenças virais,
tem as doenças provocadas por bactérias. Então, além das doenças de vírus, né, tem as doenças que são provocadas por bactérias. Ou seja, a virose, as viroses causam esse problema, mas as bactérias também causam, né? Então vamos lá, vamos falar de algumas doenças causadas por bactérias que causam gogo também, né? A primeira é uma doença provocada por uma bactéria chamada clamídia, né? Então essa doença, clamidiose. O agente é uma bactéria chamada clamídia. A clamídia. Existem vários tipos de clamídia, né? A pistaci a mais, vamos dizer assim, a mais importante para aves, né? Psittaci. O nome já fala, né? Psittaci. Ela atinge com muita frequência, né, os papagaios e as famílias dos psittacídeos, né? Ou seja, os papagaios, né, as cocotas, essas aves. Na galinha, ela costuma ter o nome de pulorose. Né? É um nome diferente, mas é uma doença, extremamente complicada. A gente precisa ter cuidado para lidar com essa doença, porque a clamídia, ela infecta o homem, tá? Então isso é bom a gente, vamos pôr um homenzinho aqui, né? É uma doença que pode comprometer, ou seja, a clamídia pode infectar o homem, então você pode adquirir a doença proveniente dessa ave, e isso gera né, uma preocupação a mais para a gente, né? Enquanto aqueles vírus todos que nós passamos ali, eles não acometem um ser humano, né? Esse aqui sim pode acontecer de você se contaminar com a clamídia e você vai ter sérios problemas, tá? Sérios problemas. Bom, o que é essa bactéria? Porque aqui agora é bactéria. O que essa bactéria provoca? Primeiro, uma conjuntivite. Uma conjuntivite na ave, né? Ou seja, geralmente é uma conjuntivite bilateral, atinge as duas vistas da ave. A ave começa a ter um ronco, né? O gogo, espirro, secreção saindo pela boca, pelo nariz, perda de peso, perda de apetite, inclusive diminuição séria na produção de ovos, tá? E é uma doença com alta mortalidade, tá? Principalmente em pintinhos. Em pintinhos, então, se você pegar uma clamídia, né, com pintinho, você vai perder o lote quase que todo. Tem uma alta mortalidade neonatal, vamos dizer assim, né? Uma das razões de se usar antibiótico em ração. Embora aquilo que a gente fala, essa história de usar antibiótico é bem questionável. A clamidiose ou a pulorose das aves, ela pode complicar um pouquinho o diagnóstico de Marek, tá? Embora, porque ela pode dar paralisia e convulsão nas aves. Embora a paralisia seja um pouquinho diferente, tá? Ela não é uma paralisia típica do Marek, né? Mas ela pode dar paralisia na ave e inclusive sistema neurológico. Pode acontecer uma coisa no ser humano, né? Bom, como é bactéria,
A clamídia tem tratamento com antibióticos, geralmente tem que ser antibióticos de largo espectro, né? Então a gente vai usar aqui um antibiótico chamado doxiciclina. Olha, eu vou falar para vocês, compensa? Não, não compensa. Por quê? É um tratamento extremamente prolongado. Você vai usar doxiciclina injetável por uma semana e depois usar doxiciclina por via oral por 45 dias no mínimo, podendo chegar a 60 dias, para se curar uma ave que também não vai servir para mais nada. Né? Eu estou te falando não vai servir para mais nada, porque vocês sabem a exigência que existe no nosso meio, né? Em questões de saúde e também na questão de reprodução. Né? Então, é uma ave perdida para a criação de galos combatentes. Tá? Pintinho nem se fala, morre quase todos. Então, não vale a pena, é um tratamento extremamente caro. A doxiciclina não é um antibiótico barato, tá? E você vai ter que tratar essa ave por 60 dias, tá? Exige muito cuidado, hidratação frequente. Também, toda vez que a gente tiver essa comprometimento de vias aéreas, é bom você fazer uma suplementação com vitaminas, né? E eu já falei para vocês, eu uso aquele ADE, né? Que tem a vitamina A em boa quantidade. Então, se eu uso ADE na ração, tá? Compra o ADE, tem a dosagem certa que você dá para a ração, mesmo em caso de doença de aves doentes. Você não tem que aumentar a dose é aquela lá que eles orientam lá, né? É a dose pequenininha. Então, não vai entupir a ave com aquilo que faz mal. Né? A vitamina D, por exemplo, que está lá na fórmula, eu já expliquei para vocês, é uma vitamina que pode intoxicar, tá? Então, a clamidiose está aí a primeira doença, né? A primeira doença causada por bactérias e que pode levar, né, a aparecimento desse sintoma de gogo, porque vai ficar aquela secreção na garganta do mesmo jeito e uma conjuntivite e etc e tal. Mais uma doença bacteriana. A coli bacilioide, né? Ou seja, a infecção por Escherichia coli, né? Então, Escherichia coli é uma bactéria, vamos dizer assim, relativamente comum, né, no trato intestinal. É uma bactéria que muitas vezes nós temos no nosso organismo, mas é uma bactéria que em determinadas situações ela pode invadir determinados órgãos e provocar doença. Então a coli bacilioide provocada pela Escherichia coli é mais uma doença infecciosa bacteriana, né, que pode acometer a ave e ela vai ocasionar as mesmas coisas, né? Espirro, secreção na garganta, aquele sinal de gogo, perda de peso, diarreia, e aí entra, como eu disse, ela pode atingir, ela já existe no intestino, ela pode atingir outros órgãos. Um dos que ela atinge é o intestino e a parte, né, da produção de ovos, causando ovos disformes. Né? O ovo perde, que a forma começa a aparecer uns ovos enrugados. Tá? Então, aqui tem um sintoma novo que ainda não tinha aparecido, né, que é a diarreia. Então, gogo, né, gogo, seguido de perda de peso, né, de deformidade de ovos, diarreia, né, um comprometimento assim, como é que eu vou dizer? Assim, um comprometimento, assim, uma ave que você olha, você vê que ela está doente, né? Você olha, você vê que ela está doente. E apresentou diarreia,
provavelmente é uma colibacilose, né? Essa doença, Escherichia coli, ela costuma também inchar bastante a cabeça, né? A cabeça da ave fica inchada, tá? Ela costuma inchar bastante a cabeça da ave. A ave fica com a cabeça. Muita gente, há poucos dias atrás, teve uma pessoa que mandou meu zap uma fotografia de uma ave que, a princípio, como ela não tinha conjuntivite, né? A princípio era uma colibacilose, né? A princípio era Escherichia coli mesmo. Mas eu não podia garantir isso, porque assim é aquilo que a gente fala, eu não posso adivinhar o que se trata só de olhar para uma ave, uma fotografia de uma ave, né? Não dá para a gente adivinhar o que está acontecendo, né? Só por ver uma fotografia. Mas, a princípio, o que parecia ser, né, ser mesmo no princípio da apresentação, o que parecia mesmo era que se tratava de uma Escherichia coli, tá? Aqui. E ainda tem uma outra doença bacteriana, ainda tem uma doença bacteriana que é a micoplasmose, né? Que é a micoplasmose da ave, que também vai dar os mesmos sintomas, né? A micoplasmose da ave vai dar os sintomas que nós estamos falando aqui o tempo todo, né? Espirro, tosse, excesso de secreção, né? Bastante secreção nas vias respiratórias, e justamente porque tem muita secreção na via respiratória, a ave vai manter aquela respiração, né? Aquela respiração sofrida, né, do golgo. Ou seja, vai apresentar, a ave vai apresentar, como é que ele fala? Aquele mesmo ruído, né? A micoplasmose também é uma doença bacteriana de relativamente importante, e ela pode atingir a ave, inclusive, ainda dentro do ovo. Tá? Se ela atingir a ave dentro do ovo, ela já provoca a morte do embrião. Ou então, o embrião não morre, mas ele também não consegue, ele pica a casca do ovo, mas não consegue nascer, sabe? É o que eu falo com vocês, que não vale a pena tirar pintinho de dentro do ovo. Ou o pintinho nasce, ou ele não nasce. Você ajudar, pode ser que você esteja ajudando um pintinho com micoplasmose nascer, né? E vai nascer um pintinho fraquinho, que muitas vezes vai morrer nos primeiros dias de vida, sem contar que ele ainda pode passar a micoplasmose para os outros pintinhos. Então, a micoplasmose é uma doença que causa esses estertores, ela causa uma conjuntivite também, ou seja, é uma doença, né, que tem quase os mesmos sintomas das outras. Agora, o que importa para nós é o seguinte: se a desconfiança é que você esteja com uma ave que está apresentando gogo, e esse gogo provavelmente por uma bactéria, e eu já apresentei as doenças mais comuns aqui, bactérias que dão nesses casos o antibiótico deve ser administrado, né? Então, assim, aí eu vou falar para vocês as opções, né, que fecham todo vamos dizer assim, fecham todo o esquema, né? Primeiro, né, você tem a tilosina, né, o tilã, né, tilosina,
o Tilan, Tiladem, tem vários, né, que é um antibiótico que deve ser utilizado, pode ser utilizado nesses casos, né? Você tem a enofloxacina, que é a que eu prefiro usar. E a enofloxacina. E vitamina A, né? Vitamina A, a gente está sempre insistindo na vitamina A, porque está na literatura que nesses casos de gogo, a vitamina A deve ser sempre administrada, tá? Então, assim, antibióticos, né? Sempre atentando para aquele fato de que o uso de antibiótico deve atender o que está escrito ali na bula, tá? Por exemplo, eu vou dar assim, vão colocar assim algumas coisas. Por exemplo, Tilan injetável na cabeça da ave. Não existe essa indicação. Ponto final. Não está na bula. Não está na bula. Isso resolve? Não, não resolve, né? Terramicina LA intramuscular. Não façam, porque a terramicina pode dar necrose muscular. Nada pior do que um galo de briga que depende da musculatura peitoral, principalmente para movimento das asas, ficar com uma necrose no músculo, que vai causar uma atrofia muscular e uma dificuldade da ave depois, né? Muitas vezes assim, a ave está com a asa dura, né? Muita gente acha que se a ave está com a asa dura é porque quebrou a ave. Muitas vezes não quebrou asa nenhuma, mas houve uma lesão na musculatura do peito, né? E a ave não consegue mais mexer. É igual você, olha, quando você levanta o braço, o músculo do peito está aqui trabalhando, né? Se você lesa esse músculo, você não consegue mais movimentar o braço. O braço não tem nada, mas a musculatura está machucada, né? Então, assim, se vai usar antibiótico, gente, atender lá o que está dizendo a bula, né? 7 dias, no mínimo, né? Tem a dose correta, tem lá na bula modo de aplicar correto, né? Então, assim, é preciso que vocês façam, né, um diagnóstico mais próximo do possível e use antibióticos se você achar que o problema é bacteriano, né? Bom, e a gente ainda tem, né, uma doença que é uma doença provocada por um nematóide que eu inclusive coloquei o vídeo dele há pouco, acho que foi ontem ou anteontem que eu coloquei um vídeo, que é a singamose. É o cingamos, né, tracheia. Eu já coloquei um vídeo, coloquei o vídeo esses dias, né? E eu já até expliquei como é que trata, né, lá no vídeo, né? O cingamos traqueia é um protozoário, é um nematóide, né? Que a ave ingere e vai parar depois na traqueia, vai provocar uma traqueite, vai apresentar aquele gogo. O diagnóstico também é feito, né? É geralmente uma ave com aquele buco, aquele coisa, o máximo que essa ave tem é aquele, né, aquele espirrinho, e é uma doença arrastada, que se não for tratada, a ave fica longo tempo com isso. Para que você tenha uma ideia, né? O cingamos, ele pode ficar ali, depois que ele se aloja aí, se não chegar mais, né? Se só aquele alojar, ele vai ficar ali na faixa de 3, 4 meses na garganta da ave. Então é uma doença que se arrasta, né? E que o tratamento, eu já expliquei todos para vocês, né? É um antihelmíntico e o uso do carabé direto dentro da traqueia para arrancar aquilo lá, e os cuidados com o meio ambiente, porque lá no vídeo está explicado. Então, gente, essas são as doenças mais comuns,
né, mais comuns que causam traqueite e que causam, consequentemente, o sintoma chamado gogo. Tá? Então, agora aquelas pessoas que estavam assim, às vezes até questionando, né? Então não tem tratamento, nada para você tem tratamento. Não, não é nada tem tratamento. Tudo tem que ser analisado, né? Olhado de perto, acompanhado, vocês acompanham. Eu tenho vários vídeos de doenças virais que têm essas doenças, tem vídeos de doenças bacterianas que têm algumas dessas doenças. Eu vou até completar esse portfólio de doenças mais comuns das aves, porque se você tiver com gogo, tiver suspeitando de alguma doença, você vai lá e ouve o que tem a respeito dessa doença. Ou então, você aproveita o vídeo e diz, olha, o Márcio falou que lá que pode ser singamose. Você não quer ver vídeo, está cansado da minha cara? Pega um livro, põe na internet lá, singamose, né? Você vai ver todos os sintomas de singamose lá e você vai ver se a sua ave está com aquilo. Ah, não, mas eu acho que a minha ave ela está com coriza infecciosa, né? Então, se é coriza infecciosa, eu vou procurar uma doença, é uma doença provocada por uma bactéria, né? Então, assim, vou lá, abre lá, vai dar uma olhadinha, né? Vai dar uma olhadinha lá na literatura, ou então assiste o vídeo sobre coriza infecciosa. Inclusive, eu esqueci de falar da coriza, né? Fui dar um exemplo, ainda tem uma doencinha aqui, que é a coriza infecciosa das aves, cujo tratamento também é antibiótico, né? Eu esqueci da coriza, falando de todo mundo aqui, você gosta de falar. Você gosta de falar assim da cabeça, né? Se você não tem isso anotado, você vai falando e às vezes a idade já faz você esquecer, né? A coriza infecciosa das aves é outra doença, né? Que tem uma característica diferente, porque vai ter muita secreção e tem uma coisa, essa secreção, ela é fétida, né? Então, se cheirar ali, aquela ave, cheirar o bico da ave, você vai ver que ela é uma doença que causa um odor fétido, né? E todo mundo já viu coriza. E coriza a gente sabe que se cuida com vacina. Essa vacina, no nosso meio, ela não pode deixar de ser aplicada, viu, gente? A vacina de coriza, todo ano, né? Tem todo o esqueminha lá e todo ano deve ser aplicado. O agente, né? É o Avibacterium, né? Paragallinarium. É um nome complicado, mas já tem isso aí, inclusive já tem isso aí no coisa. Ela dá conjuntivite, ela dá edema de face, ela dá secreção e também dá gogo, né? Então, assim, é uma doença que comete aves no nosso meio com muita frequência. Então, essa não deve deixar a vacinação para a sua ave não se comprometer, tá? Também é uma doença que deve ser tratada com antibiótico, como toda bacteriana, como toda doença bacteriana. E aí o enrofloxacin está no meio, né? O Bactrim, né? O Bactrim é sulfametoxazol, trimetopina, também funciona para coriza aviária. É o tratamento também de longa data, uma doença que contamina rapidamente todas as suas aves. Você tem que afastar essa ave imediatamente do seu plantel, se você não quiser que outras aves sejam acometidas. Essa ave deve ficar num lugar separado até curar, né? E essa é uma doença que você ainda pode recuperar a ave, sabe? Ainda recupera. Mas ave com coriza é sinal de que você não vacinou seu plantel, né? A coriza, boba, né? Marek, Newcastle, sinal que você não vacinou bem suas aves. Então você pode evitar. Muita gente reclama do preço da vacina, né? Então assim, vamos lá, vamos ver, né? Se você vai pegar uma vacina para coriza, você vai pagar aí cento e poucos reais, né?
se você for usar uma vacina, né, uma Sextupla, por exemplo, está custando mais de R$ 360. Então, assim, mas se você for usar uma vacina comum de coriza, você vai gastar mais ou menos uns cento e poucos reais para vacinar 1.000 aves, tá? Olha bem, se 10 aves adoecerem com coriza, você vai gastar muito mais do que a sua vacina, tá? Então, assim, parece caro porque você não está vendo a ave doente, mas se você depois quiser tratar uma ave com coriza, né, você vai gastar para 2, 3 galinhas muito mais do que você gastaria para vacinar seu plantel inteiro, né? Então, assim, a gente tem que ter bastante atenção a isso, né? Porque não vale a pena deixar a ave adoecer para você correr atrás. Bom, acho que eu completei todos, né? Todo o diagnóstico diferencial das coisas mais comuns. Existem algumas outras doenças que podem dar esses sintomas também, mas eu acho que a maioria está aí dentro dessas que eu falei, né? E a gente pode aproveitar isso aí e sempre ter na nossa frente o seguinte: a nossa ave adoeceu. Então, senta com calma, pega a ave, analisa todos os dados, anota no papelzinho tudo que a ave tem, tudo que você está percebendo e depois tenta buscar qual que é a possibilidade maior dentre essas doenças para tratar, né? Bom, você pode encarar como uma pessoa, falar assim, encarar que tudo é bactéria, tudo eu vou dar antibiótico, e se for bem, se não for, amém, mas o custo vem atrás, né? O custo vem atrás. Então, é bom você realmente pensar bem no que você está fazendo para evitar problemas maiores, né, com custo, né? Tem tanta coisa que vem junto, com possibilidade de infectar outras aves, de disseminar isso no seu plantel. Então, eu acho que dessa forma, eu acho que eu fechei esse assunto, né? Qualquer outra dúvida, vocês me passem aí, né, para as questões, né, embaixo aí, podem fazer perguntas, as que eu puder responder e tiver relação com o assunto, eu vou responder, tá? E o mais que eu posso desejar é que vocês cuidem bem das suas aves, não deixem elas adoecer, tá bom? Um grande abraço para vocês, até o próximo.